Fala Assombrados, eu sou Matheus do blog assombrado.com.br e vou mostrar algumas pistas de que os alienígenas nos visitaram no passado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus Nara trazendo aqui mais um vídeo aí de alienígenas para vocês, vídeos que vocês tanto gostam. E eu gosto demais desse assunto aí, alienígenas do passado, né? Tem aquela série do History e tudo mais. E saiu no OVNI Hoje este artigo aqui, há uns dias atrás, tá? 20 pistas de que alienígenas visitaram a Terra no passado. Falando nisso, eu tenho o livro aqui do Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas. Você que é mais jovem que está me assistindo, esse livro aqui, assim, foi o que explodiu a teoria de que os alienígenas visitaram o nosso planeta e construíram algumas grandes estruturas, e os homens aqui até fizeram algumas estruturas para reverenciá-los, como as linhas de Páscoa, Grande Pirâmide e muito mais. Então eu recomendo vocês lerem esse livro, ó, se tiver um sebo aí na sua cidade, você compra isso daqui facinho, R$5, R$8, R$10. Esse meu aqui é de sebo, ó. Paguei até R$15 nele, tá aqui o valor. Peguei lá no Sebo Galpão, lá em Campinas. Quem conhece Sebo Galpão lá em Campinas? Fica ali em Barão Geraldo. Então, aqui tem 20 pistas, né? Só que eu não vou falar as 20, tá? Porque aqui tem uns temas que eu já falei no canal. Como, por exemplo, Pumapunco, aqui, ó, Pumapunco, tem vídeo, vou deixar um card aqui pra você assistir, que inclusive eu acabei de ir em Pumapunco, lá na Bolívia, fui em Pumapunco faz o quê? Uns 2 meses, falando da Grande Pirâmide, né, também já fiz especial da Grande Pirâmide, tem o card aqui pra vocês, muito legal. Ilha de Páscoa, né, os Moais, ainda não falei dos Moais. Aqui tem aqui de Nazca, né, tem o último item aqui, são as linhas de Nazca, por que eles fizeram aqueles desenhos gigantescos. Eu selecionei 8 aqui, tá, que eu vou falar. Fiz uma pesquisa um pouco mais aprofundada e enquanto eu falo aqui para vocês, eu vou mostrando aí a foto dos objetos, algum vídeo e tudo mais, e nós vamos conhecendo-os, tá? Vamos começar aqui, eu separei de início para a gente falar do quê? Do helicóptero de Abydos. O seguinte, foi em 1848 que uma expedição arqueológica lá no Egito descobriu hieróglifos estranhos em uma viga do teto em um antigo templo de Abydos, várias centenas de quilômetros ao sul ali da capital do Egito, né, Cairo. O templo em que eles foram encontrados foi construído pelo faraó Sete I, em torno aí de 3.000 anos atrás. Os hieróglifos foram cuidadosamente copiados e trazidos de volta à Europa depois, né, que eles descobriram lá em 1848. E é claro aí que você pode ver um helicóptero, por exemplo, ali. E isso resultou num acalorado debate entre egiptólogos e outras pessoas dizendo que aquilo lá era um helicóptero e outros representavam até naves alienígenas. O que os egiptólogos explicam disso daí? Eles dizem que são apenas ilusões. A causa mais provável dessas anomalias seria devida ao revestimento e reescultura do templo de alvenaria original e aos efeitos atmosféricos. Ao longo de um período prolongado de tempo, crê-se que partes da pedra retrabalhada caíram, revelando hieróglifos mais velhos por baixo. Como efeito, as seções dos hieróglifos originais e dos reesculpidos sobrepunham-se para produzir uma imagem alterada que carrega um pouco de semelhança com as originais. Tem até um nome isso daí para os egiptólogos, tá, galera? Palimpsestos. Os egiptólogos chamam isso de palimpsestos. Um faraó, quando assumia ali o trono egípcio, era comum ele modificar algumas estruturas do faraó anterior. Então eles modificavam, sim, ali os hieróglifos e tudo mais. Tem até o caso do Akhenaton, né, que foi o faraó que instituiu o Deus Sol, o Deus único, que depois dele, quem assumiu, riscou todos os rostos dele. Você não vê o rosto do Akhenaton, tentou apagar ele literalmente da história. Vamos continuar falando, dessa vez eu vou falar agora aqui, continuar no Egito, tá? Lâmpada de Denderah. O que é? É esse desenho, né, que você tá vendo aí, esculpido como um conjunto de relevos de pedra no templo de Hathor, em Denderah, no Egito, que superficialmente se assemelha a modernos dispositivos de iluminação elétrica. Tá? Você tá vendo aí o que seria realmente uma lâmpada elétrica, né? Uma hipótese sugere que essa luz retrata aí, então, tecnologia elétrica,
possuída pelos antigos egípcios. Mas os egiptólogos tradicionais consideram as gravuras representativas de um conjunto típico de imagens simbólicas da mitologia egípcia, que representam um pilar de Gedi, tá? Que é essa estrutura na ponta da lâmpada aí, que tem 4 traços aí na horizontal, e uma flor de lótus, que gera uma cobra dentro dela, e seria então símbolo de estabilidade e fertilidade, respectivamente. Mas não deixa de ser estranho, né? O que você acha? É uma lâmpada elétrica ou é um dispositivo aí para representar fertilidade e também representar aqui estabilidade? Se fosse uma lâmpada elétrica, alguma coisa assim, eu acho que a gente poderia encontrar, os egiptólogos, né, vestígios, né, porque, por exemplo, o Vale dos Mortos ali, Vale dos Reis, desculpa, estão enterrados ali vários, fica submerso. Então teria que ter usado muita lâmpada ali para iluminar e construir aquilo. Eles dizem que usaram jogos de espelhos, né, alguma coisa. Bem, é um assunto para outro vídeo. Vamos falar agora lá na Índia, das Vimanas. Tem até um livro aqui das Vimanas, né? A Índia tem uma mitologia, textos antigos, muito extensos, que são chamados de Vedas, tá? E esses Vedas são categorizados, são vários e vários livros ali, muito mais. Eu tenho esse livro aqui, por exemplo, do David Hatcher Childress, que aparece toda hora no Alienígenas do Passado, né? Eu não sei se tem a venda na loja assombrada, não sei, tem que dar uma olhada. Eu acho que tem, eu comprei e não cadastrei, preciso cadastrar. Então é o seguinte, os Vedas relatam 2 categorias de objetos voadores que visitaram a Índia antiga no passado. No livro antigo aí do Vaimanika Shastra, ou A Ciência da Aeronáutica, há textos que relatam a respeito de naves que são literalmente controladas pelas nossas mentes, tornadas possíveis devido à tecnologia avançada que tem sido mantida escondida da sociedade em termos modernos. Então esses livros, escritos há mais de 6.000 anos atrás, tá, dizem que tinham naves voadoras ali nos céus da Índia, cara. Como é que pode isso daí? É muito interessante, tem que fazer um especial aí sobre as Vimanas. Outras coisas que chamam a nossa atenção são as pinturas rupestres. O povo lá, o humano antigo da pré-história, que nas cavernas pintaram ali algumas coisas. Eles não tinham imaginação, eles retratavam o quê? O que eles viam. E tem diversos exemplos, tá? Eu vou mostrar aqui o da Índia, tá? Um cidadão comum encontrou ali pinturas rupestres feitas há alguns milhares de anos na aldeia remota chamada Onak Kindi, que fica ali no sul da Índia. E essas pinturas aí, ela representa, você pode ver algo como se fosse uma nave espacial, tá? Ali. Tá um pouco gasta a pintura e tudo mais, é também milhares de anos. Vou fazer o quê? O disco voador ali chamou a atenção desse rapaz e ele tem um vídeo completinho no YouTube. Aí eu vou ver se eu consigo colocar um card aqui em cima para vocês, ó, para vocês assistirem o vídeo dele contando a descoberta, mostrando ele lá. São também retratados OVNIs aonde, Matheus? Em pinturas antigas, em quadros antigos. Olha esse bem famoso aqui, a Madonna com San Giovannino. Essa pintura é do pintor do século XV, Domenico Ghirlandino. E como pode ser visto, o pintor retratou ao fundo um OVNI, tá? Que tem até um homem ali olhando para ele, ali, colocando a mão nos olhos ali. Onde está essa pintura, Matheus? Eu quero ver com os meus próprios olhos. Tá no Palácio Vecchio, lá em Florença, na Itália. Temos também as famosas estátuas Dogu, no Japão, que o Rusmeia já escreveu um texto lá, eu publiquei no blog Assombrado. Os Dogus são pequenas figuras humanoides feitas de argila e com normalmente 10 a 30 centímetros de altura. Foram feitas durante o período Jomon, tá? De 14.000 a.C. a 200 a.C. no Japão pré-histórico. Existem vários estilos, tá, de Dogu, dependendo da área de exumação e do período do tempo. De acordo com o Museu Nacional de História Japonesa, já foram encontrados em todo o Japão cerca de 15.000 itens, 15.000 desses Dogus. E para alguns teóricos dos astronautas da antiguidade, como Érico von Däniken, que nem do livro que eu mostrei no início do vídeo, existe uma teoria que diz que essas figuras representariam, na verdade, o quê? Astronautas vestidos com roupas espaciais, utilizando uma viseira de proteção, um dispositivo de respiração na região da boca e pinças mecânicas no lugar das mãos.
Já uma outra explicação diz que seria efígie, por exemplo, você está doente, aí você constrói essas estatuazinhas e a doença poderia passar para ela. Ou essas estátuas teriam alguma relação com fertilidade, tá? Um item bem interessante aqui é o prato de Loladov. Esse é bem desconhecido, eu nunca tinha ouvido falar desse daí, tá? Segundo relatos, este prato, aparentemente feito de pedra ou metal, foi encontrado onde? No Nepal, há alguns anos atrás, com uma datação de 12 mil anos, 10 mil anos antes de Cristo. Não tem muita informação sobre esse prato, tá? O ano, por exemplo, que foi descoberto, quem descobriu, nada disso. Supostamente ele está lá em Berlim, mas também não conseguem comprovar, e tem apenas 3 fotos dele em toda a internet, e todas são bem antigas. O que a gente vê nesse artefato? Claramente algum tipo de OVNI, e mais abaixo um ser que lembra um Grey, né? O Grey clássico, aquele baixinho, cinzento, cabeçudo. E alguns estudiosos acreditam aí que isso seria uma prova concreta de que fomos visitados no passado. E para finalizar aqui as pistas de que já fomos visitados por alienígenas do passado, vamos falar dos homens lagartos de Ubaid. Mateus, onde fica Ubaid? Fica lá no Iraque, tá? É a região onde é a Suméria, né, que foi o início aí da civilização moderna. Mas nós estamos falando aqui de 7 mil anos atrás, esses artefatos são pré-sumérios, tá? Esse local foi escavado em 1919 e quando os arqueólogos encontraram essas estatuetas humanoides com características de lagarto, tanto do sexo feminino quanto feminino, ficaram intrigados. Uma dessas estatuetas é de uma mulher com características de lagarto, segurando um bebê no colo, com também características de lagarto. Arqueólogos dizem o quê? Que dadas as poses em que as estátuas estão representadas, como a figura do lagarto feminino aí segurando um bebê durante uma amamentação, sem dúvida alguma, eram objetos usados em rituais. Assim sendo, o propósito dessas estatuetas, será que seria aí alguma coisa com fertilidade? Ou você acredita que possa ser alguma coisa que tenha a ver com os extraterrestres? Seriam ali retratos de reptilianos, né? Um tipo de extraterrestre que são os reptilianos. Bem, deixe a sua opinião. Olha aqui minha camiseta do Egito aqui, ó. Egito ufológico, alguma coisa assim. Que mostra aqui um egípcio, né? As pirâmides egípcias e um faraó egípcio com um rosto de ET. É uma das camisetas mais lindas que eu tenho na loja, tá? Ela brilha no escuro. E eu vou dar 10% de desconto se você comprar ela até amanhã, até domingo. Só esses 2 dias, ó. Então eu tô soltando esse vídeo dia 6. Então entre o dia 6 e o dia 7 aqui de julho de 2019, R$10 de desconto. E eu não sei se eu vou mandar fazer mais, porque é uma camiseta que acaba não vendendo muito, apesar de ser maravilhosa. Então eu preciso investir em itens novos, né? Então aproveita. Vai lá, pega o seu número que eu tô olhando aqui, eu tenho poucas, né? Eu tô olhando, eu tenho poucas unidades. Tá aqui o link na descrição, usa o código aqui, pistas, põe pistas lá, R$10, 10%, R$10, não lembro o que eu falei, de desconto aí nesta camiseta. Dê sua opinião, coloquem mais itens aí que provam que os extraterrestres nos visitaram do passado e nos vemos no próximo vídeo. Assombrados, tchau! Nossa, amor, o que você está tomando? Eu tô falando baixo agora, gente, não posso falar alto aqui. Onde Eu você não tô está, tomando amor? nada, eu estou com Sex on the Beach na mão. Olha que bonitinho. Ele vem com um mimosinho aqui, ó. Não existe um caminho para a felicidade é um caminho. Você tá com vergonha, mano? Eu tô, não vou ficar falando alto aqui. Mas esse daqui é do Matheus, tá? Ah, esse é meu, esse é meu. Eu não. Eu vou tomar. Tem um sem álcool? Eu tomo. Senão fico ruim, gente. Fico ruim. Mas a gente tá aqui no salão do Silvio. Sabe sempre que eu venho fazer o cabelo? Olha lá. Olha lá. Olha aí. Aí ele vai mostrar um aparelho pra gente. Não Ele sei nem faz se eu posso mostrar, mas depois eu pergunto.